Boa noite, pessoal. Vamos começar então o nosso estudo de hoje, fazendo a nossa prece inicial, né, como de hábito, rogando a Deus e a Jesus e a todos os nossos amigos do plano maior que nos abençoe, nos proteja, nos dê toda a lucidez. Vamos compreender as palavras do Evangelho e, mais do que compreendê-las, que nós possamos aplicá-las na nossa vida diária. Que assim seja. Esse dia alguma pessoa perguntou assim, mas tu faz a prece assim de olho aberto, tu não para, não fecha os olhos, né? Prece é prece. Não importa se está de olho aberto, olho fechado, se está ajoelhado, se está em pé, se está sentado, está deitado. Realmente é que a gente se conecte, né? Que o nosso pensamento é o que vai realmente fazer com que o nosso desejo, as nossas aspirações sejam emanadas e viajem e encontrem aqueles que realmente podem. Então, o item de hoje é o item 14 do capítulo 10º, perdão das ofensas. Voltou? Então vamos lá, meu sinal tá fraco aqui, tá bem complicado. Tá, se a internet cair, aguarda um pouquinho que eu volto. Então, ele inicia com aquela fala, né, de Pedro, perguntando quantas vezes eu devo perdoar. E Jesus fala 70 vezes 7 e tal. Isso aí não é pra gente ficar fazendo conta, né, ver quantas vezes dá isso. Isso aqui não é uma questão matemática, tá? Eu anotei, eu assinalei algumas coisas aqui nesse texto, que eu acho que são aquelas... Ele é um texto relativamente grande, tá? Extenso. Então eu assinalei algumas coisas que acho que vale a pena conversar a respeito. E que a primeira que eu assinalei é: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Então esses 70 vezes 7 é para cada ofensa. Então pense assim, né? A gente precisa às vezes pensar assim, eu já acho muito, né? Quando ele fala isso, porque ele queria realmente criar aquele choque assim na gente, né? E nos impactar, o bom choque, né? Oi, Síria. E essa que era a proposta de Jesus. Mas mais do que isso, ele está dizendo que esse ensinamento vale para cada ofensa. Então, cada ofensa que te fizer, você tem que perdoar incessantemente, tá? É a lei, é isso. Então, vamos lá. Ensinarás a teus irmãos, veja o que ele está falando lá, para um apóstolo. Os apóstolos agora somos nós, né? Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque. Aí é que está o pulo do gato. Os maus... Ele está colocando aqui que a consciência do perdão, tá? Não só o ato do perdão, o perdoar da boca para fora, inclusive lá tem um item aqui que eles falam disso, que tem 2 tipos de perdão, né? Que é o perdão dos lábios e o perdão do coração. Então, claro que enquanto a gente não consegue perdoar de coração, se você perdoa de boca já tá... É um começo. Nós não vamos dizer que isso não vale nada, nós não podemos dizer que isso não vale nada. Que vamos supor que você foi muito ofendido e a pessoa vem e ela pede perdão. Você pode não se sentir ainda em condições de perdoar, mas se você disser que perdoa, você proporciona naquela pessoa um bem-estar, mesmo que você não sinta. Isso é renúncia. Isso é caridade. Então, assim, isso não é falsidade, isso não é hipocrisia? Não, não é. Porque se você está fazendo isso com o objetivo claro, tá, de que o outro fique bem, então mesmo que ainda te doa ali dentro, mas isso já é uma coisa muito boa, isso já é uma sábia decisão, ok? Já é um bom procedimento. E eles colocam aqui, e aí o que acontece? Quando você vai depois aos poucos, a prática do perdoar, ele faz com que de repente você comece a perdoar de coração. Mas o objetivo vai muito além disso. O Evangelho que está nos colocando que a prática do perdão nos torna invulneráveis.
Invulneráveis a quê? Invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Então quer dizer assim, ó, que nós não vamos mais ficar tristes se as pessoas nos injuriarem, nos atacarem. Não, a gente fica. Mas aquilo não nos derruba. Aquilo não nos torna pessoas mais fracas. Aquilo não nos enfraquece. Aquilo não nos quebra, entende? Porque um dos propósitos também é você enxergar que o outro agride por ele estar numa etapa evolutiva ainda inferior. E nós também estamos, né? Mas as etapas morais, a escalada moral, ela varia muito, ela tem uma gradação muito ilimitada. Então sempre tem alguém um pouco mais em cima, um pouquinho mais embaixo. Então é normal isso. Na verdade, mesmo embora nós estejamos todos mais ou menos no mesmo nível, mas nenhum de nós. Então você pode ver que cada pessoa tem tolerância para uma determinada coisa que você não tem. Então você tem tolerância às vezes para tratar com um idoso, você tem tolerância para tratar com uma criança, você tem tolerância para ensinar, você tem paciência para... Mas tem coisas que você não tem. Então são essas coisas que você tem que trabalhar. Então ele coloca aqui, ó, serás dócil e humilde de coração. Veja que ele não está pedindo. Jesus não está pedindo. Ele está determinando. Ele está passando um comando, tá? Para Pedro, que depois ficou, é para todo mundo, né? Então, serás dócil e humilde de coração, não medindo a mansuetude. Ou seja, você tem que ser dócil, mas uma docilidade superlativa, no grau mais alto que você conseguir. Então não é simplesmente você assim, não, eu vou ser bonzinho. Gente, é tão ruim esse negócio de ser bonzinho, sabe? A pessoa tem que ser boa. É diferente você ser... O bonzinho, ele é bom quando lhe convém. Esse é o bonzinho. O bonzinho perdoa quando é conveniente, quando tem algum interesse. Esse é o bonzinho. O bom não é assim. A pessoa boa não é assim. A pessoa boa, ela perdoa, ela compreende, ela ajuda, entendeu? Ela se doa, independente de qualquer coisa, independente de quem seja, tá? Mas e se a pessoa quiser me enganar? O problema é dela, o problema não é nosso. Quando a pessoa te engana, ela está fazendo para ela. Já falamos aqui várias vezes. A lei de Deus, ela é infalível. Ela tem seus próprios mecanismos. E ela tem meios de fazer com que as coisas funcionem e entrem nos eixos, independente da nossa vontade. Isso é bem sério, tá? Que às vezes a gente acha que nós estamos no controle da situação. E não estamos. Tá? Nós precisamos saber que existem forças que estão acima de nós, que estão além de nós. E essas forças garantem a estabilidade, o equilíbrio de tudo. Vejam bem, se eu resolvo fazer o mal para alguém e essa pessoa não merece receber esse mal, o plano espiritual vai interferir, vai intervir e não vai permitir que essa pessoa receba esse mal. Então, mesmo que eu tente com todas as minhas forças, com toda a minha energia, atingir o outro, tá? Se ele não merecer, ele não recebe. Então, nós precisamos entender que existe uma força que é muito maior que nós, que regula tudo isso. Então, só que existe também uma proteção muito maior para aquelas pessoas que estão ajustadas com a lei de amor e caridade. Então, se a gente fizer esse ajuste, que é o que Jesus dizia, ajusta-te com alto acréscimo. O que é ajustar-se com alto? É se ajustar com a lei de amor e caridade. Eu quero fazer o bem, eu procuro fazer o bem, eu desejo o bem, eu faço com que as pessoas não tenham prejuízo por minha causa. Eu não vou fazer coisas que firam a minha dignidade e a dignidade do outro. É isso, tá? É basicamente isso. É fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Se eu estivesse no lugar do outro, como eu gostaria de ser tratada? Se eu estivesse precisando de determinada coisa, o que eu gostaria que os outros fizessem por mim? Então, às vezes, é o caso tanto que o Evangelho às vezes nos pede que a gente vá até atrás do infortúnio oculto. Que são aquelas pessoas que precisam, que têm necessidades,
e que elas não pedem. Elas não pedem coisas. Não é que elas sejam orgulhosas, é que são pessoas que não querem incomodar o outro. Então, às vezes, nós temos que ir atrás desses, entendeu? Oferecer, insistir um pouquinho, sabe? Porque assim, ó, nós sempre vamos precisar um do outro. Se nós não precisamos de algo material, mas nós precisamos da caridade moral. Então, todos nós precisamos nos apoiar de alguma forma. Se não é materialmente, é espiritualmente, é moralmente, é psicologicamente. Então, né, é isso, a encarnação é para isso, né? Então, aí eles dizem assim, ó, farás enfim o que desejas que o Pai Celestial faça por ti, que é a história do Pai Nosso. O que a gente pede? Perdoai as nossas ofensas, assim como significa igualmente, na mesma medida, na mesma proporção, da mesma forma. Então, só que a maioria, eu acho até engraçado, de vez em quando eu falo isso lá, né, na nossa casa, que as pessoas acham que pode enganar Deus. Perdoa as nossas ofensas como nós devemos perdoar. Quer dizer, ó, Senhor, eu devo perdoar, mas eu não perdoo. Mas tu me perdoa, tá? Tu me perdoa como eu deveria perdoar? Gente, que é isso? A gente tá achando que Deus é idiota, né? Então, perdoai da mesma forma como nós perdoamos, como eu perdoo. É claro que Deus não se ofende conosco. Deus olha para nós e olha para os nossos erros e fala assim, isso é criança pequena. Quando crescer, quando aprender, não vai mais cometer esses erros. Ele sabe disso. Ele sabe. Deus não olha para nós e nos vê como nós somos. Deus olha e vê como nós seremos. Ele vê a essência divina que está plantada dentro de nós. Quem botou? Ele. E ele confia na sua criação. Então ele sabe que vai chegar uma hora, nós seremos espíritos que não vamos errar mais, né? Nossa tarefa vai ser ajudar tá? Mas, enquanto isso, Jesus fez no Pai Nosso uma lembrança, tá? Que a gente, cada vez que fizesse essa oração, que a gente lembrasse disso, que Deus está sempre do nosso lado, que Deus não se ofende, que Deus nos apoia, que tudo isso que Ele oferece para nós temos que oferecer igual. Se nós recebemos tudo isso do Criador, por que não doar também para os irmãos da mesma forma? Se esse é o desejo dele. Nós não temos problemas de Deus se entender conosco, nós nos entendemos com Ele, nós não temos esse problema. Agora, o nosso problema é nós nos entendermos com os iguais, com os irmãos. Aí é que tá. Esse é o treinamento que nós estamos fazendo aqui, esse intensivão que nós estamos fazendo aqui, né? Então vamos ver. Depois, mais um pouquinho para frente, eu não vou ler tudo porque é um texto grande, tá? Então eu anotei algumas coisas só, como a gente faz, né, lá no nosso estudo. Então, portanto, perdoai aos vossos irmãos como tendes necessidade que se perdoe a vós mesmos. Se os atos deles vos forem pessoalmente prejudiciais, eis um motivo a mais para serdes indulgentes. Pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. O que eles estão dizendo aqui? Que se a pessoa nos faz um agravo pequeno, né? Tipo assim, eu vou perdoar. A pessoa fez uma coisinha à toa, tudo bem, eu vou perdoar porque não foi nada. O que eles estão dizendo assim? Não tem mérito? Tem mérito, tá? Porque tem gente que nem isso não perdoa. Então ele tem mérito. Mas acontece que alergia. Mas acontece que quanto maior o agravo, mais o poder do perdão é testado. Então o grande mérito do perdão está nos grandes agravos, nas grandes ofensas, nas grandes injúrias. Então, esquecer um mal maior, ele denota uma alma com mais grandeza. Uma pessoa, e às vezes as pessoas sabem, mas eu não consigo esquecer. Ou alguns dizem assim, ele fez, mas essa agora foi demais. Essa agora não dá para perdoar. Sei lá, ele não quer perdoar, não perdoa, mas aí o problema é seu. O que acontece? Quando o agravo é grande, aí é que o plano espiritual bota aquele olhão em cima da gente e
observa, vamos ver agora como é que vai ser a reação. Porque perdoar coisinha à toa, tudo bem, qualquer um perdoa. Agora, quando é uma coisa bem séria, quando é uma pessoa que te caluniou, uma pessoa que te botou numa situação extremamente difícil, uma pessoa que te colocou numa situação que você levou anos, às vezes, para conseguir se recuperar, né? Então, essas pessoas, esses são os nossos educadores. Esses é que fazem a educação do perdão. Então, vejam bem, eles falam muito em esquecimento das ofensas, mas é claro que esse esquecimento não é um esquecimento de memória, né? Porque, pô, se eu tenho uma memória boa, e eu tenho uma memória boa, eu lembro do que as pessoas me fizeram, eu lembro do mal que me fizeram. Mas o que acontece? O esquecimento da ofensa é você, quando você pensa naquilo, você não entra em ebulição, entendeu? A lembrança do que te fizeram não te faz mal, não te envenena. Isso é o esquecimento da ofensa, tá? Porque não é simplesmente, então o esquecimento da ofensa é ter amnésia. Eu não quero livre. A gente precisa da memória, né? A gente trabalha com a memória, precisa dela. Então não é disso que eles estão falando. Quando fala esquecimento das ofensas, eles não estão dizendo de ficar desmemoriado, tá? Então, e aqui eles colocam um chamamento principalmente aos espíritas, tá? Que está ali. Espíritas, esquecei o mal que vos foi feito, e não pensei senão numa coisa, no bem que podeis devolver. Então, o mal tem que ser devolvido com o bem. Ele está sendo bem categórico aqui, não tem dupla interpretação. Então o espírita tem por compromisso, não é nem esquecer, já falamos agora. O espírita é devolver o mal com o bem. Se uma pessoa nos faz mal, e sempre vai ter alguém que vai tentar nos prejudicar. Mas quando essa pessoa precisar, ou mesmo que ela não peça, mas que ela necessite da nossa ajuda, do nosso auxílio, da nossa colaboração, nós temos a obrigação de retribuir com o bem. Vejam só, isso não é caridade, isso é dever. Nós precisamos entender, porque às vezes a gente acha que, por exemplo, que ser bom é ser honesto. Não. Ser honesto é obrigação, não é generosidade ser honesto. Que ser bom, que caridade é tratar o outro com respeito. Isso é obrigação. Nós temos obrigação de ter respeito pelo outro. Nós temos obrigação de cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres cívicos, com os nossos deveres morais. Nós temos obrigação de sermos éticos. Nós temos obrigação de passar sempre boas instruções, bons exemplos. Isso é obrigação. É obrigação. Isso não é caridade. Então, às vezes, a pessoa faz uma coisa que é obrigação dela, às vezes uma obrigação civil, como cidadão, e acha que é bom por causa disso. Eu sou bom porque eu sou honesto. Fala sério, né? Então, tem umas coisas assim que realmente tem um pessoal que ainda não entendeu qual é a função da encarnação na Terra. A encarnação da Terra não está aqui para testar se você é honesto ou não. Agora, se você não é bom, ainda não é honesto, cuidado. Próxima encarnação sua pode não ser num plano muito agradável, tá? Quer tocar terror e ninguém vai já tocando, né? Também fazer o quê, né? É a verdade. Então, aquele que entrou por esse caminho... Peraí, deixa eu ver onde é que eu tava. Esquecer o mal que vos foi feito. Não pensei senão numa coisa boa, no bem que podeis devolver, tá? Aquele que entrou por esse caminho, dele não deve afastar-se nem por pensamento, pois sois responsáveis por vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Então, veja bem,
Eles estão falando da educação do pensamento. Pensamento é cavalo sem freio, né? Quando você vê, já foi. Mas o que você faz? O que Joana de Ângeles nos recomenda, tá? Que a gente não tem condição de ter essas reflexões, né? Esses espíritos iluminados é que ensinam as coisas pra gente. Então, Joana de Ângeles diz que o pensamento realmente é difícil de controlar. Então, o que se faz? Quando o pensamento enveredar por um caminho perigoso, você puxa de volta, analisa. Esse pensamento não é meu. Descarta. Porque a pergunta, né? Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, né? Acho que é 459, né? Que pergunta: tem os espíritos influência sobre os nossos pensamentos? O que Kardec responde? Tanto tem que o normal é eles dirigirem vocês. Então significa que sempre tem um espírito influenciando o nosso pensamento. Esse espírito pode estar encarnado, alguém perto de nós, ou um desencarnado, tá? Então nós sempre estamos sob influência do pensamento de alguém. Essa influência pode ser muito boa do nosso protetor espiritual, dos nossos guardiões, dos nossos espíritos amigos, dos nossos parentes desencarnados que nos amam, que querem nosso bem, querem nosso sucesso. Então, pode ser influência desses pensamentos. Mas também pode ser influência do pensamento de criaturas que não desejam o nosso sucesso. Então, quando eles falam em educar o pensamento, significa o seguinte: os pensamentos, quando a gente fala na questão espiritual, na vibração de pensamento, é a manifestação do espírito, tá? Não interessa se ele está encarnado ou desencarnado. Então, o pensamento é a manifestação do espírito. Então, o que acontece? A vibração do pensamento, ela vai sempre se atrair os iguais. Então, quando o meu pensamento é elevado, ele vai atrair magneticamente, vai ser atraído e vai atrair, tá, os espíritos da mesma natureza, da mesma frequência vibratória. Quando eu estou numa frequência inferior, quando eu estou numa frequência, deixa eu ver aqui, quando eu estou numa frequência de raiva, numa frequência inferior, desses pensamentos, essas emoções que não ajudam em nada, eu automaticamente também sintonizo com essas consciências que são do mesmo teor. Então o que acontece? Se os pensamentos, eu sou responsável pelos pensamentos, pelas pessoas que se ligam a mim através do pensamento. A responsabilidade é minha, porque com o meu pensamento, com a minha vibração, eu tenho o poder de atrair, mas também de repelir. Então eu posso atrair, eu vou estar atraindo sempre aqueles da mesma vibração que eu emano, né? Deixa eu ver. O que a Síria falou aqui? Devemos nos habituar a não nos ofender, não nos deixar magoar, que bom, né? Buscar blindar, olha que excelente termo, blindar nosso coração do melindre ou orgulho ferido. É isso, amiga, exatamente. Essa palavra é excelente, blindar, tá? O pensamento elevado, Isso, a 459. O pensamento elevado, a vibração, a alta vibração, ela é realmente uma blindagem espiritual, entende? Porque ele nos mantém numa senda, num caminho seguro. Ah, mas aí quer dizer que se eu me irrito tem problema? Não, não tem problema você se irritar. Até eu canso de dizer, nós não podemos perder a capacidade de nos indignar com as coisas erradas. Temos que olhar e ver, inclusive manifestar nossa indignação. Não, isso não está certo, eu não concordo com isso e ponto. Agora, o que não pode é você enveredar por um sentimento que é de baixo teor vibratório e se acomodar nele. Porque você se indigna, você fica às vezes com raiva, você fala, né? Mas depois você o que faz? Você leva o seu pensamento e você volta para a sua estabilidade. Por quê? Porque você sabe que o mal que ocorre, ele é passageiro. Ele não é para sempre. Toda crise, toda grande mudança, ela é precedida por uma grande crise. Por que nós estamos vivendo uma crise tão gigantesca agora? Porque nós estamos à beira de uma mudança muito grande, tá? Então todos os espíritos amigos, inclusive alguns espíritas, alguns médiuns que estão
em contato com espíritos de uma grande envergadura, sabe, moral, como é o caso do Divaldo Franco, né? Como é o caso do Haroldo Dutra. Eles estão nos assegurando que depois de toda essa crise que nós estamos atravessando agora, nós sairemos, claro, com algumas, né, psicologicamente, né, com alguns machucados, digamos assim, né, mas nós vamos emergir muito mais fortes. Nós vamos aprender muita coisa diante dessa situação. Inclusive, nós vamos ver quem são as pessoas que querem nos enganar. Porque as máscaras estão caindo igual um jogo de dominó. As máscaras estão caindo todos os dias. Vocês podem ver que todo dia tem alguém poderoso que é desmascarado. E isso para nós é muito importante que isso aconteça agora, para que a gente consiga estabelecer a regeneração. Porque daqui a pouco nós vamos estar, por exemplo, elegendo novos governantes, nós vamos estar, entendeu, escolhendo pessoas, novos representantes, e nós precisamos que essas máscaras caiam logo, que seja agora. Aproveita e derruba tudo. Agora, isso para nós não pode ser um motivo de nós desanimarmos, de nós ficarmos tristes. Não, nós precisamos saber que existe uma força, tá? Que por mais que as pessoas mintam, por mais que as pessoas enganem, por mais que as pessoas omitam, a verdade ela é tão poderosa que ela tem um mecanismo, ela tem uma força própria e ela se auto-revela. Mesmo que a gente saiba que tem pessoas que ficam tentando ocultar. Não adianta. Não adianta. Então, nós temos que passar por isso. Às vezes é melhor a gente passar pelo carão, pela vergonha de ter que assumir um erro que a gente fez, do que ficar encobrindo, né, e ficar escamoteando a verdade. Porque a verdade ela é muito poderosa. Então aquele que fala a verdade está sempre coberto, entendeu? Não tem problema. Então assim, e nós somos falíveis, a gente erra, não tem problema nenhum. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Por que eles estão falando isso? Porque quando você perdoa um inimigo, é aquela história que Deus perdoa. Deus perdoa sempre, mas nós estamos mostrando para o plano espiritual que nos analisa, que faz a nossa checagem ali, tá? Para ver se a gente tá bom, deixa eu olhar aqui a Roberta aqui para ver pelo proceder dela, se ela tem perfil para regeneração, para continuar reencarnando aqui na Terra, ou se pelo procedimento dela, pode mandar ela para um outro planeta inferior lá e, né, entendeu? Então, esses espíritos que fazem essa checagem aí, e tem, tá? Eles fazem exatamente nessa hora. Porque eles até falam aqui também de perdoar o amigo, tá? Mas perdoar o inimigo é pedir perdão para si mesmo. Porque se você perdoou um inimigo, por que você não seria perdoado? Se você fez isso, se você abriu mão do seu orgulho, do seu amor próprio, se você, entendeu? Incorporou todos esses valores, essas virtudes para poder perdoar o outro, mesmo que seja difícil, mesmo que seja sofrido. Né? Gente, mas é esse sofrimento que dá mérito. Se fosse fácil, não tinha mérito nenhum. Né? Então, aqui ele diz: perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que está se tornando melhor. Então, quando a gente pode fazer todo o bem do mundo, tá? A gente pode doar coisas materiais, a gente pode doar o nosso tempo, a gente pode fazer uma opção de coisas, tá? Que socialmente as pessoas acham que são coisas boas, até são, mas assim, que é aquela coisa externa, tá? Agora, ver se realmente a pessoa está se tornando um ser humano melhor quando ela é testada no nível do perdão. Então, o perdão é o maior teste de todos, tá? Então, aqui eles falam no item 15 que infeliz daquele que diz eu não perdoarei jamais, pois pronuncia sua própria condenação. Porque enquanto você não aprende a perdoar, você não alça
essa hierarquia espiritual, você não consegue subir esses degraus, né, no progresso espiritual, né, que é o progresso moral, né, já falamos sobre isso. Então, eles colocam aqui que a gente muitas vezes deve se perguntar: será que essa briga que aconteceu, será que essa dissensão que aconteceu, será que eu não tive culpa nisso? Será que eu fiz tudo o que eu podia ter feito para desfazer aquilo? Será que eu me empenhei realmente nesse processo de entendimento? Então aqui eles falam isso. Além disso, quem sabe se indo ao fundo de vós mesmos não vereis que fosses vós o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa com aborrecimento e acaba com uma desavença, não fosses vós que desferistes o primeiro golpe. Se uma palavra ofensiva não vos escapou, se usastes de toda a moderação necessária. Então isso acontece muito. Vocês querem ver quando vai fazer doutrinação de espíritos, tá? No trabalho mediúnico. Então vem aquele espírito enraivecido, ele diz assim: mas ela fez isso, ela fez aquilo, ela na vida passada ela me matou, ela matou minha família, ela me roubou, ela me enganou, blá, blá, blá. Tá. Aí o que se faz? O doutrinador, ele faz aquela regressão, porque como ele o espírito está no plano espiritual, ele consegue fazer isso. Então ele diz assim: ó, vamos ver então, vamos pegar numa vida anterior a essa sua. Consegue ver a relação de vocês dois? Ah, consigo. Ah, então, o que aconteceu lá? Aí dá aquela pausa, né? Pausa dramática. Aí a pessoa diz: ah, mas eu também fiz isso. Eu também fiz aquilo. Então, essa é a parte da doutrinação que é tão importante, que é tirar a pessoa daquele padrão de pensamento, que é fazer a pessoa entender que você me fez mal porque eu te fiz mal, porque você me fez mal porque eu te fiz mal, e entendeu? Então só que chega uma hora, alguém tem que quebrar a corrente, alguém tem que dar um basta. Quem vai dar o basta? Aquele que tem mais conhecimento, aquele que tem mais consciência, aquele que tem uma aquisição moral mais elevada, aquele que está disposto realmente a se ajustar com a lei de amor e caridade. Esse é aquele que quebra a corrente. Olha, realmente, nós erramos, né? Você fez isso, eu fiz aquilo, depois você fez de novo, depois eu fiz de novo. Mas agora, encerrou. Eu não quero mais. Agora chega. Porque quantas encarnações a gente perde nessa situação? Quantos de nós, nesse momento, podemos estar vivendo uma situação dessa? Que nós temos a oportunidade de quebrar essa corrente e a gente prefere ter a última atitude, a última palavra, entendeu? Então, às vezes, você não precisa fazer muito. Você não retribuir o mal, tá? Claro, o ideal é que você retribua com o bem. Mas não retribuir, não promover o mal, já é o suficiente para você começar a quebrar a corrente. Porque depois terá que ter a reparação, né? Tem que ter. A gente sabe como é que funciona. Mas o primeiro passo é esse. É não fazer o mal, não retribuir com o mal. É um passo importantíssimo. E ele nos assegura que dali para frente tudo começa a mudar, tudo começa a ser diferente. Então, a gente vê pessoas por aí que às vezes levam vidas amargas porque não conseguem se vingar do outro. Levam vidas amargas porque não se conformam de ver uma pessoa que eles julgam inimigo se dando bem, ou fazendo uma coisa que eles acham que era para ele. Entendeu? E não precisa nada disso. Nós temos que entender que o que o outro recebe de bom, ele recebeu porque é mérito dele, é merecimento. Ele fez por merecer. E se o outro nos prejudicar, ele criou uma energia que vai voltar para ele. Hoje eu escutando a Magali dizendo lá no centro: ó, o mundo é muito redondinho. Demais. Demais. E a gente não precisa fazer nada. A gente não precisa fazer nada. Por quê?
porque é da lei de Deus. A lei de Deus tem um mecanismo que é absolutamente perfeito. Ele age sozinho. Uma pessoa te fez o mal, deixa, porque a lei de Deus é infalível. O que não pode acontecer? Essa pessoa não pode receber a punição, digamos assim. Eu não gosto muito dessa palavra, mas seria isso. Ela não pode receber pela nossa mão, porque senão a gente continua, entendeu? A corrente não se quebra. Então deixa. A cada um segundo as suas obras, tá? Então, aqui eles dizem: admitamos que fostes realmente o ofendido numa dada circunstância. Quem diz que não fostes vós quem envenenaste a coisa com represálias e que não fizesse degenerar em querela séria aquilo que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Então, às vezes, coisa que a gente pode deixar passar, mas a gente gosta de dar uma alfinetadinha. A gente quer, sabe? Ou indiretamente, ou diretamente, sabe? Dá aquela... E aí o que acontece? A raiva do outro só aumenta. E é uma energia que envenena o outro. Ah, mas ele se envenenou porque ele ficou com raiva. Mas você foi o causador. Então parte da responsabilidade é nossa. Estão dizendo, olha, veja bem, se dependia de vós impedir as consequências, e se não o fizeste, sois culpados. Porque o Espiritismo, ele tem isso. Ele é uma doutrina consoladora, ele é uma doutrina maravilhosa, ele é esclarecedor, ele nos dá toda essa compreensão do mecanismo das coisas, mas ao mesmo tempo ele não doura a pílula para nós, não. Ele coloca nos nossos ombros a responsabilidade com todo o peso que ela tem. Então aquele que pode fazer o bem e não faz, ele é tão culpado quanto. Eu tenho a minha responsabilidade também. Se eu posso impedir que o outro sofra e eu não impeço, então a responsabilidade também é minha. Então é uma responsabilidade compartilhada, porque nós estamos dependendo do outro. Então pense assim, ó, aquela pessoa que é aquele que mais te odeia, ou que você mais odeia, ou que são inimigos, ou que não se suportam, ou sei lá. Vai chegar uma hora que nós teremos que reencarnar na mesma família consanguínea. Que agora ele está lá longe, mas daqui a pouco ele vem reencarnando e a gente vem chegando perto. Ele vem vindo. Aí daqui a pouco ele é colega de trabalho. Hoje ele está no centro espírita, né? Que é fácil, vai lá, trabalha um pouco, depois cada um vai para sua casa. Daqui a pouco ele está... Na próxima encarnação ele está dentro do mesmo trabalho, que você tem que ficar mais horas perto. Aí daqui a pouco ele é o vizinho, que é dividido o muro. Daqui a pouco ele é um parente mais distante, está chegando perto, entendeu? Que frequenta a mesma família. Daqui a pouco ele nasce teu filho dentro da tua casa. Então, o plano espiritual ele age assim, mas ele não vai nos colocar um peso que nós não consigamos carregar. Ele vai aproximando aos poucos, à medida que a gente vai fazendo os pequenos reajustes. Mas nós precisamos compreender que é para o nosso bem. Nós estamos recebendo essas lições, essas orientações para que a gente desenvolva a virtude da paciência e da tolerância o mais rápido possível, porque quem ganha somos nós lucramos com isso. Ah, eu não posso mudar o outro. Realmente eu não posso mudar o outro, mas o sofrimento que eu causar no outro é culpa minha. Eu não vou transferir para o outro aquele sofrimento. É assim, tá? Então... qual é o perdão, né? Aqui eles falam depois, né, de duas maneiras de perdoar, que é o perdão dos lábios e o perdão do coração, já falamos sobre isso, né? Então, aí ele diz assim, ó, que é aquela pessoa que diz assim: eu perdoo, mas nunca me reconciliarei. Eu perdoo, mas quero que ele vá ser feliz lá longe de mim, lá no raio. Isso não é perdão. Aí eles perguntam assim: é esse o perdão do evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que deita um véu sobre o passado. É o único que contará a vosso favor. A gente já riu uma vez com essa história do véu, né? Porque o véu é uma coisa que... O véu, ele é transparente, tá? Então o véu você deita por cima da coisa, você tá vendo que ela tá ali.
Você tá vendo que ela tá ali. Então, é um véu, não é um blackout. Né? A gente já fez até essa brincadeira uma vez lá no centro. Não é um blackout que escolhe, não. O véu, veja como os espíritos superiores, eles escolhem cada palavra, sabe, de forma bem significativa. Eles escolheram a palavra véu, porque o véu é algo transparente, que você coloca e você tá vendo ele ali. Você tá vendo. O passado, o agravo, tá, a ofensa tá ali, eu tô vendo, entendeu? Eu sei o que a pessoa fez. Mas eu vou colocar um véu e eu vou dar uma disfarçada. Eu vou fingir que não tá ali. Pro bem de todo mundo. Então, deitar um véu sobre o passado é o recomeço. É o recomeço. É dizer assim, olha, eu sei que eu te fiz isso. Mas vamos recomeçar. Vamos tentar. E as pessoas mudam. Nós, especialmente sendo espíritas, nós precisamos assumir a possibilidade de que as pessoas mudam. As pessoas se melhoram. Tá? As pessoas são... deixa eu ver o que a Círia botou aqui. A pandemia das enfermidades depurativas da humanidade que nos habilitarão a perseverar no mundo de religião. Na verdade, essa pandemia a gente não sabe nem o que é. A gente não sabe se é um experimento social, a gente não sabe se foi um vírus mesmo, a gente não sabe se é uma arma biológica, a gente não sabe o que é. Tá? O que a gente sabe é que como isso está aí, nós precisamos agora pensar quais são as lições que nós vamos colher disso. Nós precisamos colher alguma lição. Então, o que acontece? Se nós estamos diante de uma situação e temos que passar por ela e não temos como pegar isso aqui, botar de lado e dizer assim, ó, nós não vamos viver isso, não, nós vamos viver. Nós estamos no meio do olho do furacão. Então, já que estamos, vamos pensar de forma inteligente, de forma racional. Quais são, de fato, as lições que nós vamos colher e que nós vamos levar para o plano de regeneração com isso? Isso é muito importante. Quais são as lições que eu vou aprender e que eu vou guardar comigo e que na próxima vez que uma situação semelhante se apresentar, qual será a minha reação? Será que eu vou acreditar em tudo que me empurrarem goela abaixo? Nós temos que ter um cuidado. Porque nós vemos que a grande característica dessa pandemia foi o medo. A grande característica foi o medo. E o medo na pessoa, ele é igual você implantar um programa num computador. Então, o medo foi implantado nas pessoas. Entendam isso. O medo, nós não nascemos com medo. O medo, ele é ensinado. Então, ele foi implantado nas pessoas. Esse programa do medo foi implantado nas pessoas. Então, numa próxima vez, pode nem haver vírus. Só a ameaça já vai fazer todo mundo se encolher. É isso que nós vamos fazer? Ou nós vamos primeiro nos informar, nós vamos primeiro checar os fatos, nós vamos primeiro ver se faz sentido, ou basta que alguém estale os dedos e todo mundo vai se trancar dentro de casa? Aí não sei, né? Então, quais são as lições que nós vamos colher disso? Quais são as lições? Ah, Roberta, mas acontece que eles estão aí, tá aumentando o número de casos. Gente, se sair testando todo mundo, vai aumentar o número de casos, claro. Tem um monte de gente que tá assintomático. Tem um monte de gente que já teve, já se curou, já tá imune e nem soube que teve. Então, assim, ó, nós precisamos ser racionais. Vamos levar a sério? Vamos tomar os cuidados? Vamos levar a sério, vamos tomar os cuidados, mas justifica o pavor? Não justifica o pavor. E eu vou dizer exatamente por que não justifica o pavor. Porque se o espírita, num momento desse, está apavorado, imagina os outros. Se o espírita que sabe que não passa pelo que não merece, se um espírita que sabe que o plano espiritual interfere para que você não receba o que... Agora eu fiquei brava. Para que você não receba aquilo que não é de seu merecimento.
Se o espírita sabe que se desencarnar não acabou nada, se o espírita estiver apavorado, imagine os outros. Então, quem é que tem que nesse momento estar dando exemplo? Uma coisa é você ter cuidado, vamos, porque nós não, por sermos espíritas, não vamos ser maluco, imprudentes, não. Mas coragem não pode nos faltar. Porque nós sabemos que existe um Deus que governa tudo isso. Existe um Deus que está vendo tudo isso. Existe um Deus que não vai de forma nenhuma permitir que caia um fio de cabelo da cabeça de alguém que não mereça. Então, cadê a fé dos espíritas? Onde é que está a nossa convicção? Então, que é na primeira situação em que realmente as pessoas foram chacoalhadas, o pessoal resolve se esconder embaixo da mesa. Não dá, né? Então, o Deus que eu conheço, ele não permite essas coisas. Ele não me dá essa margem de não confiar nele, né? Ele até aceita. Mas o Deus que eu construí na minha mente, ele está no controle de tudo. Está no controle absoluto de tudo. Então, aqui eles dizem, para a gente concluir, meus amores, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Lindo, né? Um dia nós seremos essas grandes almas, ainda não somos, mas seremos essas grandes almas, esqueceremos. O rancor é sempre sinal de aviltamento e inferioridade. Ai, que dor, né? Quando a gente ouve uma verdade assim. Então, não sejamos rancorosos, né? Vamos deixar o rancor para lá. Porque muito para que a gente consiga superar toda essa dificuldade que está aí nos circulando agora, é exatamente a gente estar numa alta vibração. Porque a alta vibração, ela aumenta a nossa imunidade, ela nos coloca, sabe, a pessoa que vibra no pensamento mais elevado, ela tem mais energia, ela tem, sabe, mais pique, ela... Tudo nela, as glândulas, tá? As glândulas do nosso corpo que estão ligadas, todas elas estão ligadas a um chakra, tá? A um centro de força. Então, quando essa energia boa circula dentro de nós, ela joga essa energia para essas glândulas que fazem com que o organismo esteja sempre ali, sabe? Azeitadinho, sempre em ordem, funcionando de forma satisfatória, nos protegendo, nos dando esse vigor, né? O vigor físico, às vezes a gente não tem ele na plenitude, porque às vezes é da idade, é de alguma doença, alguma debilidade, mas o vigor moral, o vigor espiritual, ele ajuda muito nessas horas, ajuda muito. Hoje nós tivemos uma palestra lá no centro sobre superação, e nós vimos ali da boca da pessoa que passou por um monte de situações difíceis, como quando a pessoa quer realmente, que ela vai e ela consegue. Essa palestra está no Instagram do SEAC. Assistam lá a palestra que o Richard deu hoje de tarde. Foi muito bacana, muito legal. Cada vez que ele vai lá é uma lição pra gente. Então a gente às vezes que corta um dedo se acha, oh, que sofrimento. Né? Vai ver o que ele passou. Então essa é a grande lição, tá? Vibrar no bem, esquecer o mal que o outro faz, ele faz pra gente, ele faz pra si. O mal que nós fazemos, nós não fazemos pro outro, nós fazemos pra nós. Então tenhamos essa força moral, tenhamos essa coragem moral, e que o Evangelho nos fala que a coragem da fé, o texto que fala sobre a coragem da fé, ele fala ali explicitamente que a fé nos dá coragem. Então aquele que está sem coragem, comece a pensar, onde é que anda a minha fé? E vamos reencontrar essa fé em algum lugar, esteja ela onde estiver. Eu quero agradecer a paciência de vocês terem me ouvido até agora, tá? Que essas bênçãos se estendam a todos aqueles que a nossa mente consegue alcançar, que Deus abençoe, ilumine e proteja todos aqueles que nos amam, que nos apoiam, mas abençoe igualmente, sem distinção, todos aqueles que ainda nos amam e nos perseguem. Que assim seja. Beijo para vocês, até a próxima.